Vocês gostam desses vídeos? Admitam. Olá, eu sou o Levi e estou de volta. Não do jeito que eu esperava, já que você deve ter notado que não estou mais usando a minha voz. O motivo é simples. Eu troquei de celular, o microfone dele é horrível e o meu microfone externo também não é bom. Então, até resolver isso, vou usar a velha voz de narrador, o que, sinceramente, eu não acho ruim. Eu até gosto, mas se você acha ruim... Tem um botão lindo lá na sala, você aperta e vai embora. Não é mesmo, pasmem? Vocês já devem conhecer o pasmem a esse ponto, até porque essa treta está começando a furar a bolha. Mas, caso você não saiba, pasmem, ou Cartoon na Manga, como é conhecido hoje, é um crítico, entre aspas, de animações indies que ficou famoso pelos seus diversos mesmo, vídeos sobre The no Hakon, a série do Lusterflix que a gente já abordou aqui no canal. Mas qual era o problema? Justamente esse. Ele sugou até não dar mais o conteúdo de um único episódio da série, a ponto de até os próprios fãs ficarem cansados. Eu e ele inclusive tretamos por causa disso. O vídeo que eu fiz acabou sendo privado depois do fim da treta, mas, com os eventos recentes, eu decidi deixar público de novo. Após o fim da nossa treta, ele chegou a declarar que não ia mais fazer vídeos de The no Hakon e que ia focar na própria animação, o projeto Kill. Mesmo assim, disse que continuaria com suas críticas entre aspas novamente, porque ficar falando tudo de errado não é crítica. Ele passou então a falar de outras animações independentes, e uma delas foi Algoritmos, a famosa série do Torajo. O problema é que ele criticou a série sem nenhum contexto, o que obviamente irritou o fandom da animação. Além disso, ele também tretou com o Luciano, porque não reproduziu com exatidão as palavras que ele usou quando falou de algoritmos. E, junto disso, tretou com um monte de gente também, mas eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. No meio de toda essa confusão, ele também arrumou problema com o Alzi, porque foi defender um amigo, que, nesse caso, é o Dijin Borracha, criador de Os Três Caras. Isso aconteceu depois que o pasmem publicou um storyboard sem autorização. E, claro, durante tudo isso, o cara fez o que sabe fazer de melhor: ser arrogante, grosseiro e ignorante. Mas isso já é assunto pro exposed do Alzi, que vai estar na descrição. O meu papo aqui é outro. Enquanto toda essa treta acontecia, o Cartoon na Manga tinha uma trolha debaixo do braço e decidiu usar. Ele começou a fazer posts sem sentido sobre o Alzi, sendo super misterioso, tentando vender uma história que, na verdade, não passa de vitimismo sujo. E isso irritou muita gente, incluindo o próprio público dele e eu mesmo, tanto que eu fui até o Instagram dele pra falar sobre isso. Para de fazer postagem vaga que tá feio. Tô editando o vídeo esclarecendo todas as acusações até agora, pelo menos as que fiquei sabendo. Ele tá me difamando pra várias pessoas na DM e tu quer que eu fique quieto. Ele está simplesmente mostrando as coisas, diferente de você, que só tá falando. Irei mostrar no vídeo, paciência. Então, se vai mostrar no vídeo, não enche o saco do seu público dando pitaco, meu Deus. A maioria que eu vi quer saber o que tá acontecendo. Se você não quer, tem um botão lindo lá na sala, você aperta e vai embora. Muito bem colocado. Eles querem ver o que está acontecendo. Não você ficar de mistério no cu, soltando palavras ao vento. Você tá fazendo seus inscritos de idiotas. E eles estão percebendo. Olha os comentários do seu último post. E não me venha com isso de se não gostou, vai embora. Porque isso é só uma desculpa fajuta pra você não admitir que está sendo um péssimo youtuber. Depois eu olho. Oh my god, bro. Com direito até a indiretinha no story do Instagram e musiquinha de nota. Mas que caralho, cara vem aqui comentar merda pra eu levar. Procura algo pra fazer, vai lavar uma louça e me deixa viver. Puta que pariu, hein? Você não mudou nada. Ele tá printando as coisas mais bestas possíveis. Parece que vou jantar. Ou você que está fazendo as maiores burrices já vistas na história. O que não seria a primeira vez. Como se insistir em mudar o foco do seu canal para um conteúdo merda não fosse suficiente. Não lembro de ter mudado, até porque eu avisei na comunidade que quando saísse episódio novo eu ia fazer todos os temas possíveis, igual ano passado. Você não faz apenas todos os temas possíveis, você inventa temas só para sugar mais. Seu canal é de animação indie, e não de The no Hakon. Mas o que deve importa mais. Yes, que bom que você entendeu. Vale a pena, então, fazer o público de idiota por atenção.
Sério que a sua carência é tão grande assim? Eu sempre priorizei o que deu certo, e não o que a minoria queria. Eu sempre priorizei o que deu certo e não o que a minoria queria. Isso me irritou. E muito. Essa frase é pura prepotência. É o cara basicamente admitindo, na cara dura, que não se importa com a comunidade que ele mesmo construiu. No fim das contas, o que importa pra ele é o que dá visualização, não quem está assistindo. Ele está tão focado em atenção que ignora completamente quem colocou ele ali em primeiro lugar. Não foi algoritmo nenhum que construiu o canal sozinho, foram pessoas. Pessoas que comentam, defendem, compartilhavam e continuam ali mesmo quando o conteúdo começa a cansar. Isso não é minoria, isso é base. E eu vou repetir exatamente o que eu disse pra ele. Essa tal minoria é a sua base de público fiel. São essas pessoas que sustentam o seu canal. E é justamente a elas que você, como criador de conteúdo, deveria respeitar primeiro. Se você está onde está hoje, é por causa dela, mas não é assim que acontece. Porque, ironicamente, um canal de críticas não consegue aceitar quando é criticado. A gente vê isso no caso do casal que o Alzi apresentou, que, ironicamente, se encaixava perfeitamente na categoria de minoria dele. E mesmo assim ele foi grosseiro pra caralho com todo mundo. E também tem o caso da Maria Citrine, mas sobre isso, eu vou deixar ela falar. Oi, eu sou a Maria Citrine e eu acho que vocês devem me conhecer pela briga que eu tive com o Pasmem. E alguns ficaram confusos sobre essa briga toda, nem estavam sabendo de nada, pois as coisas se resolveram, entre muitas aspas, muito rápido. E eu estou aqui nesse vídeo pra falar sobre isso. Já faz um bom tempo que eu vi ele falando de tal coisas específicas e fazendo posts como se quisesse causar uma intriga com um YouTube muito famoso e específico. Uma coisa que eu percebi na atitude dele é que ele é extremamente defensivo de uma forma ruim. Quando teve aquela briga do Luciano Eduardo relacionada à série do Torajo, que eu não posso nem chamar de briga pra falar a verdade, porque o Luciano Eduardo nem sequer ligou pro Pasmem. Eu percebi pelo post e pelo vídeo dele relacionado ao assunto que ele tinha um comportamento, no entanto, desnecessário, pra dizer o mínimo. Porque pelo que eu vi, o Luciano Eduardo só falou que não concorda muito com o Pasmem. Só isso, nada demais. E eu percebi algumas pessoas que acabaram discordando de alguns pontos do Pasmem que acabou apontando na série do Torajo, e o Pasmem não gostou. E acabou respondendo essas pessoas de uma forma desnecessária. Ou ele ficava com raiva, ou ele criava uma intriga com o vento. Sozinho. Eu percebi que ele ficava alterado por nada. Que ele agia de forma defensiva por nada. Além que ele ficava discutindo com as pessoas no comentário de forma desnecessária. Pô, cara, nem todo mundo vai concordar com você. Ele tem um comportamento imaturo. Desculpa, mas é a única palavra que eu consegui achar. Eu vi algumas pessoas que acompanham ele dizendo, deixa isso pra lá. Cara, não precisa disso. Não é necessário fazer isso. Quando ele percebe que as pessoas não estão concordando com ele, ele automaticamente apaga o vídeo ou o post e finge que nada aconteceu. Não que isso seja um crime ou algo absurdo, minha nossa, caraca, que coisa horrenda que ele fez. Não, eu só acho mesquinho da parte dele. Não acho legal. E falando sobre farmar em cima da série do Lustra, eu queria deixar uma coisa bem clara. É uma coisa que eu penso, uma coisa que eu não concordo. Não quero que pense que eu estou forçando alguém a parar de fazer vídeos sobre ele ou limitando o conteúdo. Fazer 1, ou 2, ou até 4 vídeos relacionados sobre o Lusterflix ou a animação dele, tá de boa. Porém, fazer centenas de vídeos sobre o mesmo assunto já fica meio chato. Pra mim! Eu sei que isso dá views, eu sei que isso ajuda o canal de alguma forma e até eu fiz os 2 vídeos relacionados a isso. E se você quiser continuar fazendo vídeo relacionado sobre isso, faça! Porém Desculpa. Eu acho melhor dar uma maneirada sobre esse assunto. Eu acho que tem outras maneiras de viralizar sem utilizar a animação. Ou o Lusterflix em si. Eu acho que tem outras obras que merecem palco do que um projeto que o criador nem se dá o esforço de ver as críticas e tentar melhorar sua série. E essa foi exatamente a crítica que eu dei pra ele. Críticas são importantes, você querendo ou não. Tudo que você vai fazer na internet vai sempre ter alguém te dando uma crítica ou um conselho, por mais que você não goste. Como eu disse, isso foi exatamente o que eu tinha feito. Eu tinha dado uma crítica pra ele falando a respeito disso e de repente aquele comentário tinha sumido. E depois de alguns dias ele tinha feito um post e eu tinha falado a mesma coisa. E tinha mais gente que estava concordando comigo. E no final, aquele comentário desapareceu.
de novo. E foi aí que eu percebi que não foi só comigo, mas sim com outras pessoas que estavam comentando sobre o comportamento dele, ou discordando das coisas que ele faz ou fala, e os comentários tinham automaticamente desaparecido também. O comportamento dele não era legal e não era necessário. E foi aí que eu tive a brilhante e maldita ideia de fazer aquela imagem que tinha referência àquele meme do Arthur, onde ele não tinha entendido a referência, e postei. Também foi só pra rir, rapaziada. Abaixa essa arma aí, rapaziada. Eu vi algumas pessoas comentando seu ponto de vista, e quando eu respondi uma pessoa, eu vi algumas concordando comigo também. E de repente apareceu um comentário dele. E foi aí que começou o barraco, a porradaria, a briga que você vê no bar da esquina. E eu percebi a mesma atitude dele de novo, que ele ficou muito na defensiva e ele se incomodou muito com esse post. Mas não só com o post, mas também com os meus comentários e os comentários das pessoas que estavam concordando comigo ou contando seu ponto de vista. Uma coisa que ele poderia simplesmente ter ignorado ou tentado resolver isso de forma pacífica, ou ele ter me pedido pra desbloquear ele no Insta pra gente conversar, porque eu tinha bloqueado ele muito antes dessa treta. Muito! Eu bloqueei ele no Insta porque eu vi o comportamento dele de antes e simplesmente bloqueei e segui minha vida. Ai, mas por que você não fez isso no YouTube também? Eu simplesmente só decidi ignorar na parte do YouTube. Depois de um tempo, eu revi o canal dele e vi que ele tá fazendo o mesmo conteúdo, e uma parte de mim decidiu alertar ele sobre esse assunto e dar uma crítica também. Eu nem preciso explicar de novo o que aconteceu, mas eu percebi o quão ele ficou incomodado com isso, respondeu os comentários dos meus inscritos e tudo mais, fez um post relacionado sobre mim, e me ocultou no canal dele pra eu não comentar no post dele. E mesmo ele estando bloqueado, eu vi algumas pessoas me mandando um print dos stories dele falando sobre mim. E também, ele me chamou de subterrânea. Mas claro, eu não sou santa. Eu também tive meus erros nessa treta. Eu também fui imatura e eu não sabia que ele tinha algum problema ou insegurança com a voz dele. Eu assumo meu erro assim como eu assumi pro Pasmem. Eu desbloqueei ele no Insta e a gente começou a conversar. E a nossa conversa foi até rápida pra dizer o mínimo. Eu diria em 5 minutos de conversa, eu dei alguns conselhos pra ele, ele compreendeu e ficou por isso mesmo. Mas eu ainda assim senti uma sensação estranha, porém resolvi ignorar isso. Porém eu já tava de saco cheio. E também tinha problemas pessoais que já tava me deixando louca. Eu sei que meus problemas pessoais não tem nada a ver com essa treta, mas eu já tava de saco cheio, eu tava desgastada. Então concordei em apagar aquele post, ele apagou também e ficou por isso. Mas se lembra daquela sensação estranha que eu senti? Então, no final de tudo, ele acabou ignorando os meus conselhos e fez a mesma coisa. Além que eu percebi que ele guardou um pouco de rancor comigo também. Eu não quero mal pro Pasmem, mas se ele ignorou os alertas que eu dei, ignorou os alertas que outras pessoas também deu, do que adianta? Ele tá continuando com o mesmo comportamento arrogante e desnecessário. E pelo visto, só piorou. Então fazer o que, né? Eu tô caindo fora. Eu agradeço muito por ter me convidado e agradeço vocês por terem me escutado. Obrigado, Maria, por explicar o seu lado. Inclusive, eu também avisei ele sobre isso. E isso foi antes mesmo de todas essas tretas. Eu cheguei a ser inscrito no canal dele por fé. Fé de que o conteúdo ia finalmente diversificar depois da treta que a gente teve sobre Tenohakon no ano passado. Treta essa em que eu cheguei a privar o vídeo, justamente por confiar que ele não ia cagar tudo de novo. Mas cá estamos. Eu perdi minha fé no moleque. Ele tinha potencial, como eu mesmo apontei no vídeo antigo, mas agora eu só estou vendo tudo se repetir. E, de novo, ele tentando usar o próprio orgulho como escudo, soltando frases como: até porque eu não sou arrogante sem motivo. Se eu te tratei mal de alguma forma é porque algo você fez. Sendo que até ele sabe que é escroto com várias pessoas. Então eu pergunto, o que a menina tinha feito para levar aquele esporro? O que a Maria falou de tão absurdo a ponto de você censurar ela do seu canal? Pois é. E antes que venham me criticar, não está errado fazer vídeo pensando em visualização. Eu mesmo faço. Isso é basicamente o pilar de qualquer conteúdo na plataforma. Também não acho errado falar mais de uma vez sobre o mesmo assunto. Eu mesmo fiz 2 vídeos sobre o Luster. O problema é outro. Ele não faz pensando no público que quer acompanhar o canal. Ele faz pensando só em número. O que é ainda mais irônico para um canal que nem monetizado é. Dá até pra dizer que ele está atraindo o público agora pra, no futuro, o projeto Kill ter espectadores. Mas nem isso ele consegue fazer direito. Como você quer público pra sua animação se você trata mal todo mundo que poderia virar fã? Pasmem, você pensa.
Quando você vira youtuber, a primeira coisa que você precisa entender é que vai ser criticado. E, às vezes, essas críticas têm razão. O que você deveria fazer é ouvir, não ser agressivo, ainda mais com seu próprio público. Mas, considerando tudo isso, fica a pergunta: você realmente quer ser youtuber? Você diz que seria fácil falar se eu não estivesse sendo, abre aspas, difamado, fecha aspas. Mas você não passou nem perto do que eu passei, caralho. Você acha que eu nunca fui difamado? Já chegaram a forjar print meu falando coisas nojentas sobre uma menina de 11 anos. E mesmo com gente tentando fabricar prova falsa de mim cometendo praticamente um crime, eu não agi como um desesperado, nem fiquei piorando a situação. Eu simplesmente segurei. Se as coisas estão caindo como dominó pra você, isso não tem nada a ver comigo, com o Alzie, com a Maria, com o Dijin, com o Ciano ou com qualquer outra pessoa. Você se colocou nesse buraco sozinho, por ser arrogante e impulsivo. E você mesmo admite isso. O problema é que você não aprende. Não muda. E, sinceramente, eu duvido que a essa altura consiga. Você virou só mais uma praga do algoritmo, infelizmente. O seu próprio público já não te leva a sério. E quando eu te avisei que isso ia acontecer, o que você fez? Riu da minha cara. Então é isso, cara. Boa sorte. Agora lide com a própria merda que você construiu, baseada em toxicidade e ego. Você pode até dizer que se desculpou pelas coisas que fez, mas se você não muda, então vale de nada suas desculpas.